Vamos lá, pessoal, voltando aqui, a gente estava falando do sequestro relâmpago. E para a gente falar do sequestro relâmpago, é necessário distinguir o roubo da extorsão e o sequestro relâmpago do roubo e o sequestro relâmpago da extorsão. Nenhum dos dois traz esse termo, sequestro relâmpago, mas os dois têm a privação da liberdade e por um curto período de tempo, porque se fosse um longo período de tempo, teríamos o sequestro ou cárcere privado, certo? Qual que é a diferença? O roubo é subtrair mediante violência ou grave ameaça, e aqui é constranger mediante violência ou grave ameaça, e os dois têm a privação da liberdade em curto período de tempo. Então, primeiro é necessário a gente distinguir a extorsão e o roubo. A maioria dos doutrinadores, né, ancorados no Nelson Hungria, entendem que a distinção como no ato de retirar o objeto da vítima. No roubo, o próprio agente retira o objeto da vítima, certo? Mediante violência ou grave ameaça. Já na extorsão, os doutrinadores trazem que a própria vítima entrega, por exemplo, objeto, dinheiro, cartão, para o agente, certo? Ela tem uma conduta positiva. Tudo bem que é mediante violência ou grave ameaça, mas ela tem a conduta positiva de entregar, seria nesse sentido. Então, anotem aí que a distinção trazida pela maioria doutrinária, corrente majoritária, né? É baseada no critério da prescindibilidade ou não do comportamento do agente, da vítima. Prescindibilidade ou não do comportamento da vítima. Aí vocês coloquem aí que no roubo, a vítima, mediante violência ou grave ameaça, tem um objeto tomado à força. Então, no roubo, a vítima, mediante violência ou grave ameaça, tem um objeto tomado à força. Já na extorsão, a vítima é conivente, certo? Ela tem ela colabora. Claro que é mediante violência ou grave ameaça. Então, ela é conivente, ela colabora, né? Vírgula, mediante violência ou grave ameaça. Então, essa é a distinção dos dois, tá? E para caracterizar a causa de aumento de pena, lá no roubo, aqui é qualificadora do sequestro relâmpago, tem que haver essa restrição de liberdade por um curto período de tempo. Porque se for um longo período de tempo, a gente vai ter o sequestro ou cárcere privado. Beleza? Então, gente, só que Rogério Greco, ele discorda desse posicionamento, tá? Só que é uma corrente minoritária dele. Então, o que vocês têm que saber, na verdade, é mais a corrente majoritária, que distingue pela prescindibilidade ou não da contribuição pela vítima. Greco diz o seguinte, que esses doutrinadores, eles agem erroneamente, por quê? Porque na extorsão, apesar da conduta positiva da vítima de entregar o objeto, por exemplo, ela não tem a vontade de entregar, ela tá sob violência ou grave ameaça, então seria um roubo também. Mas é uma corrente minoritária, então a gente vai aí junto com corrente majoritária, que é justamente aí o que diz o nosso Código Penal, beleza? Então, dessa forma, para que se configure a extorsão, né, a necessidade de que a vítima tenha sido privada de sua liberdade, a extorsão com a privação da liberdade, tá? A necessidade que a vítima tenha sido privada de sua liberdade e essa condição seja necessária para obtenção da vantagem econômica, beleza? Então, imagine a situação, a gente doutrina traz bastante aquele extorsão lá que ocorre no caixa eletrônico, certo? O agente restringe a liberdade da vítima, leva ela até o caixa eletrônico para que ela faça o saque total do seu valor em conta e entregue para ele. Então, houve um constrangimento mediante violência ou grave ameaça, a vítima teve que agir, ela foi constrangida a entregar o valor e houve uma restrição da liberdade por um curto período de tempo para que houvesse esse constrangimento ilegal. Esse constrangimento, essa extorsão.
Vocês conseguem visualizar isso? No roubo, não. No roubo, o agente, por exemplo, coloca a vítima no porta-mala, ele rouba o carro, ou seja, ela não tem uma conduta positiva, ele, mediante violência ou grave ameaça, vai e rouba o veículo, e somente com o intuito de efetivar esse roubo, por um curto período de tempo, coloca a vítima no porta-mala e logo a solta. Então, aí a gente teria a caracterização do roubo. Então, é importante vocês terem essa distinção, conseguirem visualizar essa distinção do roubo e da extorsão e, consequentemente, do roubo com a liberdade, com a restrição da liberdade e da extorsão com a restrição da liberdade. Ambos são chamados de sequestro relâmpago porque esse sequestro tem que ser muito rápido, tem que ser um lapso temporal pequeno só para efetivar os delitos. Por quê? Porque se for um sequestro rápido, aí a gente vai ter o concurso como crime de sequestro, beleza? Vamos lá. Agora, imagine a seguinte situação. Vou ler aqui para vocês. O agente, depois de constranger a vítima por telefone a entregar-lhe determinada quantia, marque com ela um local para entrega do dinheiro. Então, vamos lá. A pessoa constrange, liga, olha, eu tenho fotos sua com a sua amante, eu vou mostrar para sua esposa, a não ser que você me dê certa quantia de dinheiro. Então, eu tô constrangendo ele a me dar uma quantia de dinheiro por ameaça, mediante ameaça. Beleza, é uma extorsão. Esse é o típico crime de extorsão. Quando a gente combina o horário para ele entregar o valor. Beleza. Ao receber o valor, o agente, acreditando que a vítima estivesse sendo seguida, a fim de assegurar a sua fuga, a coloca no porta-malas de seu automóvel e com ela vai em direção a uma cidade vizinha distante, aproximadamente 50 quilômetros do local da entrega do dinheiro, onde, após assegurar-se de que não estava sendo seguido, a liberta. E nesse caso, o que houve? Lembra que o crime de extorsão, ele se caracterizou, ele se consumou no constrangimento, perfeito? Perfeito. Então, ali, gente, a gente já havia consumado o delito e ele já havia, inclusive, recebido o valor. E depois, ainda, ele restringiu a liberdade do agente. Então, aqui, a doutrina fala em concurso de crimes, certo? Concurso de crimes. Da extorsão, mais o sequestro. Porque foram duas condutas aí distintas. Uma ele não extorquiu ele não sequestrou como meio para extorquir. Não, ele extorquiu primeiro e depois ele sequestrou, certo? Imagine agora o segundo exemplo. A gente vai até a sua residência, subtrai, mediante violência ou grave ameaça, todos os objetos que estão vários objetos da sua residência, certo? Carteira, celular, dinheiro, televisão, tá. Então, ele acha o seu cartão do banco. Aí, ele leva você até o banco, fica ali com você, mediante violência ou grave ameaça, faz você sacar um valor e entregar para ele. Qual ou quais crimes a gente teve aqui? A gente tem o crime de roubo, que foi a primeira conduta, e depois a gente tem o crime de extorsão, certo? A subtração mediante violência ou grave ameaça dos objetos na casa configurou o crime de roubo. Depois, ainda teve o crime de extorsão, que o agente teve que sacar e entregar. E a gente tem que analisar se houve também a restrição da liberdade. Se no caso concreto houve uma restrição de liberdade, também caracteriza aí a extorsão com a restrição da liberdade, tá? Isso, inclusive, é trazido pelo STJ, gente. É a posição do STJ num HC de 2016. Ele entende assim: configuram-se os crimes de roubo e extorsão em concurso material se o agente, após subtrair bens da vítima mediante violência de emprego, mediante emprego de violência ou grave ameaça, a constrange a entregar o cartão bancário e a respectiva senha para sacar dinheiro de sua conta corrente. Então, aqui, ó, não houve a restrição da liberdade, houve a extorsão simples, perfeito? Houve o roubo e depois a extorsão simples. Ó, você me entrega o seu dinheiro, o cartão e a senha que eu vou até o banco sacar. Então, roubo mais extorsão simples.
E naquele caso, no exemplo que eu dei, houve o roubo e a extorsão com a restrição da liberdade, porque ele restringiu a liberdade dela sacar até o momento dela sacar, entregar o dinheiro, ele restringiu a liberdade dela de ir e vir, beleza? Então, se na mesma situação ali, tanto a subtração e mediante violência, grave ameaça, e o constrangimento de entregar mediante violência ou grave ameaça, de fazer ou não deixar de fazer, a gente pode sim visualizar 2 crimes, tá? Em concurso material, né? Que somam as penas. 2 condutas, 2 penas somadas. Beleza? Vamos ver o que mais que eu anotei aqui. Prisão em flagrante quando do recebimento da vantagem. É possível? Gente, aqui é o mesmo raciocínio que nós faríamos, ou faremos, melhor dizendo, quando a gente estudar o crime de concussão, previsto lá previsto no Código Penal em relação aos crimes contra a administração pública. Ora, são 2 momentos o delito. O momento que você constrange, mediante violência ou grave ameaça, alguém a te entregar um valor, certo? Ora, para eu não contar para sua esposa do seu caso, para eu não mandar para ela essa mensagem, eu quero uma mala com R$1.000, né? Vamos ser mais humilde. Nada de 500 mil, uma mala de R$1.000 só. Tá, configurou o crime. E amanhã no restaurante X você me leva essa mala. Daí amanhã a gente tá lá no restaurante X, ele me entrega essa mala. Eu posso ser presa em flagrante nesse momento? O que vocês acham? É um crime permanente, tá ocorrendo o crime ainda, eu posso ser presa em flagrante? Quando ocorre a prisão em flagrante? Na consumação ou logo após, a gente tem lá as previsões da prisão em flagrante. Gente, o meu crime, nesse caso, já se consumou. Consumou quando eu constrangi mediante violência ou grave ameaça. Ali é mero exaurimento do crime, então não há que se falar em flagrante, certo? E é o mesmo que ocorre lá nos crimes contra a administração pública. O crime ocorre quando você constrange, quando você ameaça, constrange mediante violência ou grave ameaça. Quando lá depois você tá recebendo dinheiro lá no restaurante, tá recebendo a mala de dinheiro, é mero exaurimento. Então, naquele momento, não cabe uma prisão em flagrante, tá? É bom vocês guardarem isso. Mais uma última observação quanto a esse delito. Olha, as penas são de reclusão de 4 a 10 anos, né? E depois a gente tem a pena o caso de aumento de pena, depois a gente tem a pena, que é a pena lá do roubo, parágrafo 3º, mas é de 7 a 18 anos e 20 a 30 anos. Então, é uma pena muito alta, não há que se falar em GCRIM, Juizado Especial Criminal, vai para a Justiça Comum. Não há que se falar também em suspensão condicional do processo, né? Não tem esse benefício. E é ação penal pública incondicionada, beleza? Então, o principal ponto aqui pra gente terminar esse crime, eu acho que é a distinção de roubo e extorsão, tá? Ambos têm violência, ambos têm grave ameaça e ambos têm a vantagem. A diferença é que o roubo você subtrai, então a doutrina fala que você, mediante a força, você subtrai da vítima, não há uma conduta positiva da vítima em te entregar, em fazer ou deixar de fazer alguma coisa. E na extorsão há. Na extorsão, a vítima é constrangida a te entregar. Fala assim, é constrangida a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Então, a vítima vai até o caixa eletrônico e pega um dinheiro para te dar. A vítima te leva uma mala de dinheiro no outro dia, certo? A vítima deixa de te cobrar um valor. Olha, eu tenho um segredo seu, se você me cobrar esse valor, eu vou revelá-lo. Ou tolera que se faça, tô rasgando o contrato, não te devo mais nada, tá? Ou ainda, gente, olha essa situação. Constrange mediante violência ou grave ameaça alguém a passar a propriedade para o seu nome. Olha, passa essa casa para o meu nome, senão vai acontecer isso e isso. Então, é nesse sentido a distinção. Aí a distinção a restrição da liberdade vai caber se tem, para extorquir você, para realizar o crime de extorsão,
você, por um curto período de tempo, você restringiu a liberdade dessa pessoa, beleza? Distingue do roubo, a distinção entre o roubo é esse. No próximo bloco, a gente vai ver extorsão mediante sequestro. Só um minutinho, vamos lá.